Vamos falar de investimentos, então vamos trazer aqui para vocês mais uma empresa, vamos conhecendo as empresas, colocando no radar essas empresas aqui para analisar se vale a pena investir, se não vale a pena investir dentro dessas empresas, e para tanto é necessário saber o que a empresa faz, qual que é a trajetória, qual que é a história que tem por trás dessa empresa e principalmente saber como que está a situação econômica e financeira da mesma, né? Então o importante dentro do investimento é a gente sempre investir de forma consciente, saber onde é que nós estamos colocando o nosso dinheiro, né? E naturalmente que você vai analisar essas empresas, conhecer, pesquisar aí a história e também principalmente a situação econômica e financeira dessas empresas para poder colocar no seu radar e escolher qual empresa que você pretende investir. E a empresa que nos foi solicitada aqui por um inscrito nosso lá pelo Soberano, grande Soberano que está sempre aqui conosco no canal. Valeu, Soberano, obrigado pela sugestão, tá? E você também pode sugerir a empresa, caso tenha alguma empresa que você queira que a gente analise e conta a história aqui, manda pra gente. Entra aqui no canal Silas Negraf e aproveita também, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma lá de Santa Catarina, a Dealer, que é uma empresa no ramo de confecções, de tecidos e confecções, empresa centenária, mais do que centenária, uma empresa lá do ano de 1881. Mas, naturalmente, antes de 1881, aí o que aconteceu? Aconteceu que o seu Karl Dealer e também a sua esposa, a Ernestine, vieram da Alemanha, e na época na Alemanha os juros eram muito altos, os impostos eram muito altos, então a vida na Alemanha era muito difícil. E vieram tentar a vida aqui no Brasil e foram parar em Joinville. Naturalmente que no começo o seu Karl Dealer, ele pretendia trabalhar na agricultura, mas não se adaptou ao clima, né, porque é um clima diferente do clima que ele tinha na Alemanha, e aí acabou optando para confecção, para trabalhar na parte de confecções. Aí montou um pequeno tear de madeira e, aproveitando alguns rolos e fios que a sua esposa Ernestine tinha trazido da Alemanha, começou a fazer produzir tecidos, principalmente tecidos de brim, tecidos xadrez, e aí já começou a vender esses tecidos. Aí, através de um amigo dele, que também era agenciador, começou a trazer fios também lá na Inglaterra para que ele pudesse continuar a sua produção. E a partir daí, a coisa começou a andar, né? Começou a se especializar mais na parte, já que também ele lá na Alemanha também chegou a trabalhar com confecção na Alemanha. E aí, a partir desse momento, então, a empresa Dealer foi fundada em 1881 e começou a deslanchar. 10 anos depois, o seu filho Alexandre já passou a trabalhar com ele também. E aí, na sequência, eles importaram um tear, né? Já um tear lá da Alemanha, importaram, aí a empresa foi crescendo, e aí já praticamente 5 anos depois da abertura da empresa, eles já tinham lá uma vasta clientela que vinha comprar tecidos com eles. E aí, com esse outro tear, passaram a produzir tecidos mais finos, tecidos mais voltados para lenços, para cachecol e para outras finalidades também. E aí, na sequência, a empresa foi passando de pai para filho e está na mão da família até o presente momento, continua na mão da família dele até o presente momento. E hoje a empresa cresceu, se desenvolveu, só para vocês terem uma noção, ela já tem 3 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa, exporta para mais de 40 países. E também é uma empresa que produz 1.400.000 toneladas de tecidos por mês. Então, por aí dá para ter uma ideia da movimentação que essa empresa traz. E o importante também da gente analisar é que é uma empresa que dentro do setor de confecções conseguiu resistir, né, à vinda dos importados, principalmente dos chineses. Claro que foi afetada porque, por exemplo, a Dealer ela produzia a maior parte dos tecidos para calçados do Brasil na década de 70. Depois, aí, quando começaram a vir os importados, os tênis importados, calçados importados, a Dealer sentiu. E aí, depois, né, na sequência, recuperou o mercado e hoje é uma das empresas mais sólidas dentro do seu ramo de atividade. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho da situação econômica e financeira da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre de 2021 para a gente conhecer como que está a situação da Dealer. Então, vamos aos números.
Bom, então aqui estamos agora com as demonstrações contábeis da Deuler. Temos aqui os exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Mas para que a gente possa entender todos esses números, o que esses números querem nos contar, então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial, nós temos do lado do ativo todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio de uma organização. E aí todos esses bens e direitos, eles são divididos aqui em capital de giro, ativo circulante, e o capital fixo, né? E por que capital fixo? Por exemplo, imobilizado, máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, edificações, etc. Tudo isso aqui não é para se transformar em venda, não é destinado à venda para se transformar em dinheiro, é para ser utilizado dentro do processo da empresa. O que vai girar dentro da empresa é o ativo circulante. E por que ele é chamado de capital de giro? Porque dentro dele vai ter o caixa, o dinheiro que a empresa tem. No caso aqui da Deuler, no ano de 2018, ela tinha um patrimônio total de 725 milhões e dentro do seu capital de giro tinha 349 milhões de reais, sendo 43 milhões em dinheiro, 144 milhões para receber, contas a receber, e 150 milhões de estoque, que são os valores mais significativos e mais importantes aqui do ativo circulante. Por que capital de giro? Porque o estoque ele vai ser vendido, vai virar contas a receber vira dinheiro, dinheiro vira estoque, que vira contas a receber, que vira dinheiro. Então esse grupo é o que vai fazer a movimentação da empresa. Então é importante que esse grupo ele seja cada vez maior. Então no ano de 2018 ele totalizou 349 milhões, com uma representatividade de 48,2%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, 48,2% é capital de giro. Já para o ano de 2019, o ativo total da empresa pulou para 742 milhões de reais e o capital de giro apresentou uma pequena queda aqui para 345 milhões de reais, com 46,5% de representatividade. Aí ela já tinha agora 64 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, um valor maior do que no ano de 2018, 147 milhões de contas a receber, um pouquinho maior do que 2018, e 122 milhões de estoque, o estoque ficou menor do que no ano anterior. Já para o ano de 2020, a empresa pula de 742 milhões para 869 milhões dentro do seu patrimônio. E o capital de giro dá um salto aqui para 467 milhões de reais, representando agora 53,8% de tudo que a empresa tem. Ela passa a ter agora em 2020 99 milhões em caixa, então olha que vai de 43 para 64, pula para 99 milhões em dinheiro, 138 milhões em contas a receber, uma pequena retração aqui em relação ao ano passado, e 131 milhões de estoque, um pequeno aumento também em relação ao ano passado. Já nos 6 primeiros meses de 2021, aí o ativo total pulou para 882 milhões e o capital de giro 473 milhões e agora 53,6% de representatividade. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa de 99 para 37, mas aumentou aqui o contas a receber e aumentou bastante o estoque aqui fechando em 195 milhões. Então o que acontece com o capital de giro? Ele sai aqui de 48,2, reduz aqui um pouquinho para 46,5, dá um salto para 53,8 e se mantém nos 53%. Então o capital de giro vem apresentando uma pequena elevação aí ao longo desse período. Agora vamos olhar o endividamento. O endividamento nós enxergamos aqui no passivo. O passivo, que é o conjunto de obrigações, é tudo aquilo que a empresa tem que pagar. Então ele é dividido em passivo circulante, que é dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que fechou em 154 milhões de reais, com uma representatividade de 21,3%. Isso quer dizer, se nós temos aqui um patrimônio de 725 milhões, e a empresa deve apenas 154 milhões, então ela deve 21,3% de tudo aquilo que ela tem, uma dívida extremamente baixa. Já no ano de 2019, a dívida apresenta um pequeno recuo, fecha em 147 milhões de reais, com uma representatividade de 19,9%. Então ela deve menos de 20% de tudo aquilo que ela tem. Ela tem 742 milhões e deve 147. Então apenas 19,9% é o peso da dívida em relação ao seu patrimônio. Para 2020 a dívida sobe um pouquinho, vai para 213 milhões, mas ela permanece baixa, com 24,6% de representatividade. E aí, finalmente, no primeiro semestre de 2021, a dívida apresenta um pequeno recuo para 202 milhões e a sua representatividade é de 22,9%.
Então, recapitulando, o capital de giro ele vem apresentando aqui uma elevação ao longo do período. O endividamento ele vem praticamente se mantendo estável aqui ao longo também do período e extremamente baixo, né? Eu acho que de todas as empresas que a gente já trouxe aqui no canal, é uma das empresas com menor índice de endividamento. Mas agora vamos ver o que a Deuler produz de resultados. E aí nós vamos ter aqui um faturamento de 480 milhões em 2018, ele sobe um pouquinho para 499 milhões em 2019, mais uma elevaçãozinha aqui para 521 milhões em 2020, e nos 6 primeiros meses do ano fechou com um faturamento de 319 milhões, projetando para o ano de 2021 um faturamento em torno de 640 milhões de reais. Então o faturamento da empresa também vem crescendo gradativamente. E os resultados, o lucro, 49 milhões no ano de 2018, esse lucro cai um pouquinho para 31 milhões em 2019, aí dá um salto, vai para 84 milhões em 2020, e nos 6 primeiros meses do ano, fechou aqui com lucro de 31 milhões de reais. E aí nós temos aqui a margem, 10,3, ela recua para 6,4, salta para 16,1 e agora fecha com 9,7%. Então, para a gente poder dizer quando uma empresa está boa ou não, naturalmente que a empresa ela tem que estar bem financeiramente, tem que estar com o capital de giro sempre em elevação, né? Tem que estar com endividamento baixo, que é o que ocorre aqui com a Deuler, e naturalmente que a empresa ela tem que ser lucrativa, ela tem que vir apresentando crescimento de faturamento ao longo do período e naturalmente também ela tem que apresentar lucro. Então, por aqui deu para ter uma ideia de como que está a situação da Deuler. Agora vamos aos gráficos. E começando aqui pelos índices de liquidez, né, que mede a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas, tanto no curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral, e daí na sequência a liquidez corrente, que mede o curto prazo, para saber se a empresa está bem financeiramente ou não. Então aquelas primeiras barrinhas que nós temos ali, elas saem com um índice ali de 2,32, sobe um pouquinho para 2,58, recua para 2,37 e fecha com 2,52. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$2,52. Então, para cada R$1 que ela tem que pagar, ela já tem R$2,52. Paga e sobra bastante. Já no curto prazo, que é a liquidez corrente, ele sai do índice de 6,12 para 6,62, recua para 5,24 e fecha em 5,32. Quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$5,32. Quer dizer, paga e sobra bastante. Então, uma empresa extremamente folgada financeiramente. Já nesse outro gráfico eu trago para vocês aqui os índices de endividamento, o total da dívida em relação a tudo aquilo que a empresa tem. Como a gente viu ali no balanço, ali na análise vertical, então ele sai ali com um índice de 21,3, recua para 19,9, sobe ali um pouquinho para 24,5% e fecha 2021 no primeiro semestre com 22,9%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve apenas 22,9%, então é uma empresa que ela vem mantendo sempre o seu índice de endividamento extremamente baixo. E fechamos agora com os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha. Então, no primeiro conjunto de barrinhas, que é a margem líquida, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela vende. Ele sai de uma margem de 10,3%, recua para 6,4%, depois de dar uma disparada ali para 16,1% e fecha com 9,7% no primeiro semestre de 2021. Isso quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, sobra limpo para a empresa 9,7%. Já a rentabilidade do ativo, que é o retorno que tem sobre o investimento feito dentro da empresa, ele sai de 6,8%, recua para 4,3% em 2019 e fecha 2020 com 9,7%. Em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela gera um retorno de 9,7%. E finalizando ali a rentabilidade do PL, que agora nós estamos tratando do acionista. Quanto que o acionista ganha? 8,7% em 2018, 5,4% em 2019 e fecha 2020 com ganho de 12,8%. Então, quem tinha as ações da empresa desde o começo do ano, com o lucro obtido no final do exercício, nesse último ano de 2020, teve um ganho de 12,8%. Tá, então, mais uma empresa analisada, e essa empresa até foi muito interessante a gente analisar, porque geralmente quando nós pegamos empresas dentro de um mesmo segmento, aí você vai observar o seguinte, tem empresas que vão bem, tem empresas que não vão bem, aí principalmente nesse setor,
quando começaram a vir as importações a partir da década de 90, diversas empresas do setor de confecção tiveram dificuldade, claro, que algumas até quebraram. Vou citar uma aqui, a Sulfabril, por exemplo, né? Analisamos já a Teca aqui, que vem numa situação bastante difícil. E aí você pega a Dahler continua na sua batidinha, continua crescendinha, né? Então aí é importante também a gente sempre saber como que é feita a gestão da empresa, e a Dahler é um exemplo de gestão aí que suportou, né, todas as dificuldades e continua na sua balada. E outro detalhe também é que a maioria das empresas familiares, elas não passam da terceira geração, e a Dahler já está na quinta geração dentro da mão da família, que é um caso raro também aqui no Brasil, né? Então é assim, a gente vai aprendendo, vai conhecendo as empresas que nós temos aqui dentro do Brasil e sempre valorizando todas elas, porque as empresas geram desenvolvimento, geram renda e geram emprego, que é isso que nós precisamos para que o nosso país possa crescer. E você que investe em ações, o que você está fazendo? Colocando dinheiro também dentro dessas empresas, participando desse crescimento, né? Acreditando nas empresas brasileiras, lutando também para que essas empresas possam ter o seu crescimento e, consequentemente, você poder ganhar junto também. Dito isso, bons investimentos para você.